Eu estou bem aqui em Santo Antônio de Pádua. Estou bem aqui nessa cidade linda, diante da igreja matriz de Santo Antônio de Pádua. Uma igreja muito bonita. Mas nós queremos falar da história aqui do local, a história dessa igreja, né? Do trabalho realizado aqui, um trabalho que floresceu. E nós estamos diante da praça aqui, em frente da igreja da matriz. Que igreja linda, ela atrás tem uma cúpula bela. Então, o fundador do município de Santo Antônio de Pádua foi o Frei Florido de Cita de Castelli, no dia 26 de julho de 1833, tendo como consolidador de sua fundação o Frei Bento Giovanni Benedetta Libilla, após receber doações de terras dos senhores João Luiz Marinho, João Francisco Pinheiro e de sua mulher. A aldeia de Santo Antônio de Pádua foi criada em 1833 na margem meridional do rio Pomba. Na área foi construída uma capela pelo padre Antônio Martins Vieira, numa região de forte presença de índios puris e de vizinhança, né, a territórios habitados por índios coroados, inimigos dos puris. Segundo a documentação da época, os puris não se estabeleceram definitivamente na aldeia. Então aqui antes foi uma aldeia de índios, né? Existia índios aqui ao lado dessa igreja, mas mantinham relações com esse grupo daqui e de outros núcleos missionários, como o da Aldeia da Pedra, em Itaocara, e São Fidélis, que também tinha um aldeamento, que floresceu. Conviveram inclusive com os coroados, com os quais trabalharam em fazendas vizinhas durante a década de 1850. Então, durante a década de 1850, eles chegaram a trabalhar juntos, o que era impossível antes, o que permite sugerir a diminuição do caráter belicoso dessa relação. Eles eram inimigos. A aldeia foi levada à categoria de freguesia em 1846 e foi transformada em município em 1882, sendo este provavelmente o mesmo período em que a aldeia foi extinta. Embora possam ser computados índios vivendo na região, conhecidos sob a denominação de coroados, de puris e carapós ou caboclos, após, né, a emancipação. Foi no primeiro quartel do século XVIII que se deu a entrada dos capuchinhos Fernando de Santo Antônio na região, conhecedor das lutas cruentas entre os puris e os coroados e de seus ataques às povoações nascentes, os colonos. O religioso obteve a doação de algumas sesmarias nas margens do rio Pomba, afluente do Paraíba, propondo-se nelas erigir o aldeamento daqueles índios e fincar os marcos iniciais de sua obra de catequese. Com a doação régia das terras, iniciou imediatamente a missa, não obtendo, no entanto, êxito ao projeto proposto por ele. Então houve essa dificuldade no começo. No começo do século XIX, no entanto, surgiu um outro personagem muito importante, um continuador da obra do Frei Fernando de Santo Antônio, na pessoa do frade secular Antônio Martins Vieira. Então outro frade agora entra na história, vencendo inúmeros obstáculos. Este religioso deu novo impulso à obra de catequese, fazendo erigir nas proximidades do rio Pomba uma capela consagrada a Santo Antônio de Pádua, reunindo em torno dela grupos familiares de índios já pacificados pelo seu antecessor, e sabiamente confiou-lhes ocupações de acordo com suas tendências individuais. Com o progresso alcançado, o governo elevou a capela a curato. 19 anos depois, a freguesia, mais tarde, emancipou-se de São Fidélis,
Então aqui foi um aldeamento indígena. Então, dessa igreja, na verdade, aconteceu esse grande milagre da catequização, da libertação dos índios aqui que foram poupados, não foram mortos, né? Como em muitos lugares, nas guerras que eles chamavam de guerras justas, porque os freios franciscanos vieram para cá e depois um padre secular fez esse belo trabalho aqui, nesse lugar. Então, que linda igreja, que linda ermida, né? Então, nós estamos nesse lugar tão bonito, de grande valor histórico, né? Que vale a pena ser mencionado, esse grande trabalho feito aqui, nesse local, pelos padres franciscanos, e depois desse padre secular que assumiu essa missão, porque era uma missão divina, é uma missão divina, né? Então nós estamos aqui e vamos entrar no templo. Queremos conhecer o templo por dentro. Vale a pena conhecer essa história. Olha que linda a fachada da igreja. Olha o capricho aqui, em que foi construída aqui essa igreja, esse belo templo. Então eu estou saindo da igreja, né? E voltando para a praça, em frente à igreja, né? Que bela praça aqui, construída, né? Então, que trabalho belo, que prosperou. E muitos não sabem dessa história tão rica, falando do trabalho inicial aqui, realizado com os índios, né? Que certamente participaram da construção desse lindo templo. Então vale a pena. Então aqui está, olha que bela árvore, aqui na praça da igreja da Matriz, tão bela praça. Aqui o chafariz está desligado, as pessoas sentadas das pracinhas, os bancos da praça, né? Olha que bela praça, as flores. Então olha que bonita a praça. Olha que belo local, aprazível local, aqui em Santo Antônio de Pádua, né? Então olha que bonito. Então aqui é a cidade, me chamou a atenção essa árvore, mesmo podada, que linda. Parece ser uma espatódia, muito antiga, muito antiga. Olha que linda. Então estou aqui ao redor da igreja, nessa rua principal. Que tem um casario também histórico, algumas casas antigas, alguns sobrados como esse aqui, com esse acabamento tão bonito, de 1884, essa construção. Olha que prédio lindo, eu que gosto muito do patrimônio histórico. Olha que linda a construção. E aqui está a rua principal de Santo Antônio de Pádua, né? Hoje um progresso grande experimenta essa cidade, mas ninguém imagina que no passado, né? Pouca gente sabe, foi um aldeamento. Tudo começou com um aldeamento indígena, né?
E eu estou apressando aqui os passos para o filme não ficar muito longo, porque eu quero ir lá no Rio Pomba, que é bem pertinho. É bem pertinho. Então a gente quer chegar lá no Rio Pomba. Então nós vamos chegar rapidamente no Rio. E aqui está na rua lateral que me leva a uma ponte que ela passa sobre o rio. Então nós estamos filmando e as pessoas, é natural, né? As pessoas falam, aparecem na filmagem, mas é assim, né? Não tem jeito. As pessoas nem sabiam que eu estava passando. Importante é gravarmos aqui toda a verdade, toda a veracidade. Não estamos preocupados em camuflar, em esconder nada. Queremos mostrar a importância do trabalho realizado aqui pelos cristãos católicos, né? Então está aqui a ponte sobre o Rio Pomba. Então esse aqui é o Rio Pomba, né? Que é vai cair, vai desaguar, a sua foz vai ser no Paraíba do Sul, do Rio Paraíba do Sul, lá em Itaocara, né? Onde ele lá se junta, onde lá ele vai se juntar com, olha que ponte linda, antiga, né? Ele vai se juntar lá com o Rio Paraíba do Sul, né? Segundo fui informado, né? Olha aqui, olha só o Rio Pomba, que bonito, né? Rio Pomba aqui, ele é um rio muito largo. Olha que bela imagem, linda imagem, bela imagem, né? Que eu posso aqui filmar. Que maravilha, tudo começou a partir de um trabalho de índios, né? Dos franciscanos evangelizando, preocupados com essa guerra que existia entre puris e coroados, vieram para cá para dar uma contribuição, pacificá-los, né? Derrubar a parede da separação que existia entre eles e que existe no coração do homem. Mas a fé em Cristo transforma os homens, transforma. Então está aqui o lugar lindo, aqui o Rio Pomba, é esse rio. Quero passar para o outro lado da ponte, que vocês vejam. Ali está a Ilha da Convivência, ali, um lugar onde tem ali uma assistência a pessoas com problemas, né? Problemas aí, né? Na saúde mental, né? Graças a Deus estão fazendo um trabalho importante. Olha que paisagem linda aqui. Olha que belo local. Então que belo local. Atrás. Então, interessante, né? É que os rios de água viva desceram esse lugar. Os rios de Deus vieram aqui banhar essa cidade banhada por esse belo rio, né? E eu quero assim pontuar. Eu quero pontuar aqui o trabalho desse frade secular que deu continuidade ao trabalho do frei franciscano, né? Que não deu muito certo no princípio, mas ele veio e ele assumiu o trabalho e floresceu e cresceu. E ele foi muito sábio em pegar aqueles índios já convertidos, né? E pegando ali aqueles índios que tinham determinados dons de liderança, colocando cada um dentro dos seus talentos, dos seus ministérios. Ele edificou e fundamentou esse trabalho. Então é assim mesmo. A Bíblia fala que os que são perseverantes é que vão reinar, né? Então os que são perseverantes é que vão entrar no céu. Os que perseveram na fé vão ter uma vida vitoriosa. A Bíblia fala que aqueles que preferem sofrer por causa do Evangelho, né, para essas pessoas, né, o pecado cessa. Quem ama mais a justiça do que o pecado vai cessar na vida dessa pessoa. Ele ama mais a Deus, ele ama mais, mesmo sofrendo, vai preferir viver a vontade de Deus do que viver pecando.
E a gente viu agora, o carnaval passou e a Covid voltou aí, com até mortes em São Paulo. E certamente acontecendo isso também no Rio de Janeiro. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós estamos desse rio. Esse rio é importante aqui, né? Deve ser um rio piscoso, né? Um rio belo, que alegra o coração e vê a sua beleza. Mas o rio de Deus, quem sede, venha e beba dessa água que Deus dá gratuitamente. Então temos que dar valor aí à palavra de Deus, ao sacrifício de Jesus na cruz, ao trabalho da igreja, que é a noiva de Cristo, que está anunciando hoje. Quem tem sede, venha a mim e beba. Venha de graça e beba dessa água, desse rio da vida, né? E se esse rio aqui, o Pomba, dá vida para esse lugar, imagina o rio de Deus, que trouxe esses freis para cá, franciscanos, que fizeram esse trabalho lindo nessa cidade. Então eu glorifico a Deus pela vida desses homens aí que fizeram esse trabalho tão lindo aqui nesse local. Então olha que linda a paisagem. Então nós queremos pontuar e enaltecer, divulgar esse trabalho tão belo feito por esses homens de Deus que fundaram essa cidade no passado. Um fundou e outro consolidou o trabalho tão belo. Olha que paisagem, mas o rio que eu estou falando, mais importante é o rio da vida. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Quem gostou, curta aí o canal Caçadores de História. Então que Deus abençoe. Amém e amém.